Finalizamos o nosso primeiro filtro. Vamos lá no nosso código para relembrar alguns levantamentos que a gente fez para filtro, né? Possíveis filtros, que foram a partir dessas colunas aqui. Então, o modelo a gente já inseriu, o outro que a gente pode inserir é a UF. Lembrando que todo filtro, definição de filtro, tanto o tipo e como ele vai funcionar, tem que ser avaliado com as necessidades negociais, com os problemas e de acordo com a realidade dos dados. Por exemplo, o nosso filtro aqui de modelo, a gente não poderia colocar ali um filtro, uma opção, que não desse para digitar ou que mostrasse todas as opções de uma vez. Por quê? São mais de 3.900 valores únicos. Imagine isso apresentando para você e você tiver que rolar toda aquela barra de rolagem ali pesquisando o valor que você quer, sem ter a possibilidade de ir digitando e a própria função, o próprio filtro ali, o próprio input e mostrando as opções que você está procurando, digitando. Então a gente tem que pensar nisso tudo. O próximo que a gente vai inserir é o F. Lembrando que o nosso objetivo é analisar o preço dos automóveis, a variação, o comportamento, etc. Mas, além disso, também a gente quer comparar o preço entre os estados brasileiros, entre as UFs. Então, para isso, a gente tem que selecionar um filtro que possibilita a gente marcar uma ou mais opções. E um dos recursos para isso, vamos colocar aqui no nosso user interface, é esse daqui, ó, é esse input aqui, ó, select size input, tá? Lembrando que alguns desses parâmetros aqui, eles são opcionais. Esses dois primeiros, eles são totalmente opcionais e a gente já sabe, é intuitivo que os dois primeiros parâmetros das funções aqui dos inputs, né, da user interface, vai ser o ID e o label respectivamente. Então, se você fizer pesquisas, tutoriais, olhar GitHub ou coisa do tipo, vocês vão ver que sempre vai vir assim, ó. O ID, vou colocar aqui o ID do meu campo, ID UF, e o próximo campo, o meu label. Então, vou colocar aqui o F dois pontos. Vocês podem observar que a maioria de exemplos, aplicações vão estar assim, então, para você já ir se acostumando. Raríssimas vezes a gente especifica aqui o input ID e o label. Ok. Colocamos essas duas opções e a outra coisa que a gente tem que colocar, já de imediato, muito semelhante ao nosso filtro anterior, é esse daqui, ó, choices. Também, o parâmetro choices. E vou fazer igual o que eu fiz anteriormente, criar opções aqui, opções de exemplos, só para você ver o comportamento desse filtro. Beleza? Vou colocar aqui um pouco mais A, B, C, D, E, F. Ok. Então, salvei minhas alterações. Vamos lá na nossa página e vamos executar. Apareceu já aqui o F. E olha só, repare bem. Aqui, o design e o layout das duas são muito parecidos. Né? São quase que idênticos. E a gente vem aqui, a gente viu, ó, é um select igual ao que está de cima até o momento. Aí se a gente apagar aqui, ele vai deixar a opção, ó, de digitar também. Então o comportamento é idêntico ao que está aqui em cima. Então não tem diferença nenhuma. A gente coloca aqui, ó, vai digitando, tudo aqui é idêntico. Bom, então qual é a diferença entre select input e o select size input? A diferença é o seguinte: essa função aqui, ela recebe um outro parâmetro opcional chamado options. Esse daqui, ó, options. E dentro desse parâmetro, options faltou um S aqui, e dentro desse parâmetro a gente pode selecionar, a gente pode configurar, na verdade, melhor dizendo, configurar esse nosso input. Como? A configuração mais utilizada, a configuração mais utilizada aqui para essa situação é esse daqui, ó. É o list max items. Vou colocar aqui 3 até o momento. Opa, 3. Então vamos salvar.
E vamos lá no nosso gráfico novamente, ou na nossa página. E olha só, olha aqui, já mudou. Observe bem, não tem mais o sinal aqui de... Vou marcar aqui para a gente observar. Não tem mais aqui o botãozinho para adicionar. O valor selecionado ele já muda, ó, ele vem um boxezinho ao redor mais cinza escuro. Aqui no Select não tem nada. Por quê? O comportamento dele alterou. Como assim alterou? Se eu digitar aqui, ele vai abrir o box ali, né, o combox, que a gente chama aqui, o combo de opções, só que ele vai deixar adicionar vários outros valores, olha só. A, D, C. Ah, não, eu quero apagar o A. Então, eu venho aqui, apago e coloco o F. Então, esse Select Size Input possibilita a gente selecionar múltiplos valores, que é justamente o nosso objetivo. A gente quer selecionar uma ou mais UFs para poder conseguir comparar os valores dos automóveis em diferentes UFs. Então é justamente esse options aqui que faz isso daí. É justamente esse option. Então a gente coloca max items, significa que eu posso selecionar até 3 elementos, né, dentro do nosso filtro. E pronto. É isso daqui que o nosso filtro está pronto. Só que agora a gente vai fazer o quê? Semelhante ao que a gente fez anteriormente, aqui ó, Sort Unique Modelos, vamos até copiar esse código aqui. A diferença é que agora a gente vai chamar por UF. Então a gente vai colocar aqui, vamos salvar a nossa alteração, vamos atualizar a nossa página e pronto. Olha só, apareceu todos as outras UFs aqui dentro do nosso combo. Então o Acre já veio para o padrão, Distrito Federal, vamos colocar aqui o Goiás e pronto. O máximo que eu posso selecionar é 3. Se já tivesse dinâmico, aí, por exemplo, aqui montaria 3 linhas, né? Mato Grosso, aqui no caso, né? Acre, DF e Goiás. Aqui 3 caixas para 3 estados. Aqui 3 cores de pontos e assim sucessivamente. Beleza? Então essa é a diferença aqui entre esses dois tipos aqui. No início é muito parecido, mas aí depois ele vem aqui bem específico ao que a gente precisa. Ok? Então, o filtro aqui da UF, da Unidade de Federação, é basicamente isso. O que mudou apenas do filtro de modelo é que a gente precisa, né? E consegue selecionar mais de um valor de uma vez. Então agora vamos lá para o próximo filtro.